Sim, concurseiro, você é sempre bem-vindo ao canal do Mestre Mário. Hoje trago um simulado da Banca Vunesp. Nele há questões do nível fundamental, médio e também superior. E você, já conhece os nossos cursos? Acesse agora cienciaexata.com e venha fazer parte da turma CIEX. E vamos ao simulado. Então, concursando, como você sabe, pegou a sua prova, tem texto. Provas de nível fundamental, os textos não são muito grandes. Cuidados com o ambiente de trabalho. Observe de que fala o texto, que você já sabe que vai trazer. A temática principal dele são os cuidados que devemos ter no ambiente de trabalho, que sejam os cuidados dos funcionários ou da própria empresa. Fazendo a leitura, você vai ver do que ele fala. Aqui tem a outra parte do texto. Você pode fazer a leitura dele ou ir à questão. Eu prefiro fazer a leitura da questão e voltar ao texto. Por quê? O tempo na hora de fazer a prova, ele não é longo. Conforme consta no texto, a limpeza está diretamente relacionada com o quê? Será que é a família, economia, escolaridade ou higiene? Quando a gente volta aqui, cuidados com o ambiente de trabalho. Muitos fatores, aí você já vai grifando as palavras principais, os fatores que influenciam o trabalho dos profissionais de uma empresa. Então, quais são eles? A temperatura do ambiente, a organização das coisas, o barulho, o espaço, assim como a higiene e limpeza do local de trabalho. Observe, influenciam sobre a produtividade dos trabalhadores. Quando a gente vai ao texto, a limpeza está diretamente relacionada com a família? Não. Economia? Não. Escolaridade? Não. Higiene? Você já sabe, a limpeza, nem precisaríamos de voltar ao texto, a limpeza está relacionada aqui. A higiene, quando a gente faz a leitura do texto, olha aqui. Assim como a limpeza, a higiene e a limpeza, então, uma está diretamente relacionada à outra. De acordo com o texto, um dos fatores que podem atrapalhar o bom desempenho de trabalho numa empresa é: qual é este fator que pode atrapalhar o bom desempenho de trabalho em uma empresa? Quando a gente volta aqui para fazer a leitura do texto, observe só. Muitos fatores influenciam o trabalho dos profissionais numa empresa. Então, está indo ao encontro daquilo que estabelece, que é solicitado, pedido na questão. A temperatura do ambiente é a organização das coisas, nós temos também o barulho, temos o espaço e temos também higiene e limpeza do local. Quando a gente volta aqui, observe, o que pode atrapalhar o bom desempenho de trabalho numa empresa? O bairro onde está localizada? Não traz essa informação no texto. Acesso à condução? Ah, sim. Mas se não tiver acesso à condução, ao meio de transporte para ir ao trabalho, vai interferir no bom desempenho. Mas no texto não fala isso. Fique atento, concursando. Esse é o princípio de que você que está estudando para as provas de nível fundamental, princípio da extrapolação. De repente, esta informação ela é verídica, mas o que você tem de observar? Que no texto ela não é contemplada, em momento nenhum ela é citada lá no texto. Então, não vale. Observe o enunciado. De acordo com o texto, importa somente aquilo que está falado, que foi citado no texto. Barulho no ambiente pode atrapalhar o bom desempenho? Observe o número 3, o barulho. Então, você já vem aqui e gabarita a questão. Nível de formação dos funcionários pode atrapalhar o bom desempenho do trabalho? Pode, mas no texto não fala, extrapolou, não vale, correto? Na frase ainda está com raiva, o termo destacado expressa ideia de que. Então, quando falo ainda está com raiva, eu poderia falar até agora está com raiva. Até agora está com raiva. O que você faz? Tem uma frase que é mais difícil? Traga-a para o seu cotidiano e substitua, ainda está aí? Ou seja, até agora você está aí, até o momento. Quando eu falo agora, momento, eu já sei que está se referindo a quê? A uma ideia de tempo. Esta questão está contemplando advérbio. Lá na nossa aula teórica, no nosso módulo com as aulas teóricas, tem uma específica sobre advérbio. O que é um advérbio? É uma palavra que vai modificar que seja um adjetivo, um verbo
e o próprio advérbio atribuindo-lhe uma circunstância. De modo, se é modo, você vai fazer a pergunta como. Anote aí no seu caderno. Ele anda lentamente. Como ele anda? De modo lento, de forma lenta. Então aqui eu tenho um advérbio de modo. Tempo já é autoexplicativo. Ontem, agora. Dúvida, talvez. Talvez ele vá à festa. Afirmação, sim, claro. Então aqui eu já sei que são advérbios de afirmação. Intensidade, as bancas cobram bastante também, muito. Ela é linda, ela é muito linda. Então você observa que aumentou ali, então está havendo uma intensidade. Também muitas palavras, como eu disse lá no exemplo, muitas palavras terminadas em mente são advérbio de modo. Aí você vai observar. Lento. Lento é um adjetivo, não é isso? Então pega um adjetivo, acrescenta mente a ele e vai virar um advérbio de modo. Eu disse muitas, não são todas, correto? Então, ainda está com raiva? Até o momento está com raiva? Então eu já sei que aqui nós temos uma ideia de tempo. Você sabia que ainda é possível fazer a inscrição para o curso? Você sabia que até o momento, até hoje, até agora é possível fazer a inscrição para o curso? Você já consegue identificar aqui uma ideia de tempo. Então, ainda é advérbio de tempo. Você ainda está aí? Até o momento você está aí? Já expliquei que é um advérbio de modo, dúvida, afirmação e também intensidade. O texto tem como objetivo, disse ainda pouco, você já observa que é um texto maior, você pode fazer a leitura dele antes, eu sugiro que você faça o quê? Leia o título, o que existe de comum entre os Beatles e Ari Barroso, ou seja, aqui eu já sei que está fazendo uma comparação entre os Beatles e Ari Barroso, e leia também de onde ele foi retirado, Silvio Osias, o que há de comum entre os Beatles e Ari Barroso, o colunista revela, lá no Jornal da Paraíba. Se você for fazer a leitura de todo o texto, faça uma síntese de cada parágrafo, não é uma redação, escrevendo ali em poucas palavras do que ele fala. O texto tem como objetivo. Qual é o objetivo do texto? Desmerecer a relevância internacional de Ari Barroso e dos Beatles? Eu acho pouco provável, mas achar não resolve. Então aqui vem falando. Ari Barroso foi um dos maiores compositores da música popular brasileira, sempre lembrado pela Aquarela do Brasil, ouvida e executada em escala planetária. Olha aqui, planetária vem de planeta, então aqui em momento nenhum ele está desmerecendo. Aqui ele vem falando mais. Os Beatles nasceram para o mundo quando conquistaram os Estados Unidos. Então já descarto. Ele vai desqualificar a música de Ari Barroso quando comparada à dos Beatles. Também ele não está desqualificando, pelo contrário, ele vem falando que ela é ouvida, executada em escala planetária. Aqui ele vem falando dos Beatles também, e em momento nenhum ele vai desqualificar a música de Ari Barroso. Explicar o sucesso dos Beatles motivado pela morte de Ari Barroso. Será que os Beatles aqui só tiveram sucesso porque Ari Barroso morreu? Então vamos voltar aqui. Observe aqui. E o que há de comum entre eles? Uma data, o domingo 9 de fevereiro de 64, na noite daquele domingo de carnaval, enquanto morria Ari Barroso, os Beatles nasciam para o mundo. Então você vai observar, o sucesso deles foi só porque Ari Barroso morreu? Não, foi uma mera coincidência. Ressaltar que Ari Barroso e os Beatles fizeram um sucesso tardiamente, em momento nenhum fala, olha, foi tarde ou cedo que fizeram. Apresentaram uma curiosidade, uma comparação envolvendo o cantor Ari Barroso e os Beatles. Mestre, qual é essa curiosidade? Já disse aqui que no dia que ele morria, Ari Barroso, os Beatles nasciam para o mundo. Com a passagem sempre lembrado pela Aquarela do Brasil, ouvida e executada em escala planetária, sugere que a música de Ari Barroso ganhou projeção internacional? Pode ser. Foi eleita a melhor do planeta? Não, aqui está falando que ela
é ouvida em escala planetária. Deixou de ser ouvida no mundo? Rodou o mundo menos o Brasil? Também não. Foi considerada surreal e atemporal? Não. Então, quando fala que é em escala planetária, é que está em todo o planeta. Então, ela ganhou projeção internacional. Na frase final do texto, vamos ver o que pede aqui. A relação de sentido é estabelecida pela conjunção destacada, enquanto, e a relação de sentido é estabelecida entre as formas verbais morria e nascia, que eu já sei que há uma oposição, são palavras o quê? Antônimas. São correta e respectivamente de. Então, esta conjunção aqui, na noite de domingo de carnaval, enquanto morria Ari Barroso, os Beatles nasceram. Então, a ação que ocorre de forma simultânea, não é isso? Então, simultânea aqui e enquanto também ele vai expressar uma ideia de tempo. Eu poderia falar, na noite daquele domingo de carnaval, na mesma hora que Ari Barroso morria, os Beatles nasciam para o mundo. Então, eu já sei que é uma ideia de tempo, nada de proporção nem consequência. Se tem finalidade, você já vem aqui, vai observar, na maioria das vezes, a preposição para. Então, ficou fácil aqui, a alternativa C de coração que está correta. Se você tivesse dúvida, você iria o quê? Morria e nascia não é inclusão, nem exclusão, nem simultaneidade, nem equivalência. É uma ideia de oposição que vai gabaritar também a questão. Em conformidade com a norma padrão, uma frase que pode complementar o terceiro parágrafo do texto é qual a frase que nós podemos aqui complementar o terceiro parágrafo. Então, nem trouxe o terceiro parágrafo porque é uma frase só, nós vamos olhar qual que está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. O empresário Brian Epstein esperava que uma música dos Beatles, então aqui você já observa, esperava que uma música dos Beatles, até aqui está ok, da mesma forma também que uma música dos Beatles, então aqui é a mesma coisa para todas, não é isso? Chegasse ao topo. Quem chega tão perto de chegar, chegar a algum lugar. Quem chega, chega a algum lugar. Então aqui está correto. Quem chega, não chega no. Então já vem descarto. Chega a algum lugar também está correto. Eu deixo. A próxima, chega no, está errado. Eu vou descartar. Quem chega, chega ao topo das paradas americanas para levá-los à América. Será que está correto? Que vai levar quem? Os Beatles são eles. Eu não posso falar como está na alternativa C para levar eles. Por quê? Aqui eu tenho um verbo transitivo direto. Quando for complemento, que seja um objeto direto ou objeto indireto, eu não posso usar os pronomes retos. Os pronomes retos vão exercer a função de sujeito. Como aqui é complemento, eu tenho que usar o, no caso os, ou então, se for um verbo transitivo indireto, eu uso lhes. E aqui o correto é levá-los, porque quando o verbo termina em R, S ou Z, você vai retirar o R e vai acrescentar o L. Então, levá-los, por isso que a alternativa A está correta. Não posso usar os pronomes retos como complemento. Então, descarto as alternativas. E então, concursando, agora faremos a correção de questões de nível superior. Vamos marcar a alternativa que atende à norma padrão de concordância. Quase sempre há sinais evidentes que mostram. E você já, primeira coisa, concordância VUNESP, faça a pergunta com o verbo. O que mostra? Sinais evidentes, sujeito. Sujeito no plural, verbo também no plural. Então, o correto aqui é o quê? Que mostram a forma como as crianças comunicam. Quem comunica? As crianças, sujeito no plural, verbo no plural. Mas aqui o correto seria mostram. Embora se perceba muitos benefícios são percebidos. Então, voz passiva sintética, que o sujeito é paciente, sujeito no plural, o verbo estará no plural. Então, percebe-se muitos benefícios? Não, percebem-se. Então, embora se percebam muitos benefícios, muitas crianças relutam. As crianças no plural, o verbo no plural, certinho.
Aqui a alternativa C, as crianças mais novas recompõem. Quem recompõe? As crianças. Sujeito no plural, o verbo também no plural, então está correto. Então elas recompõem certinho suas relações de interação, falando sobre seus universos pessoais. A alternativa C está correta. A fantasia e a criatividade das crianças devem ser. Ok, a fantasia e a criatividade devem ser, certinho. Agora, a fantasia e a criatividade, eu falo elas estimulado? Não. As fantasias, por exemplo, se eu simplificar a frase, as fantasias estimuladas, elas foram estimuladas pelos pais. Então, a alternativa D está errada por causa do estimulado. Ocorreu uma série de mudanças com a rotina. Uma série de mudanças ocorreu, certinho. Uma série ocorreu e muitas crianças elas estão o quê? Inseguras. Esse predicativo do sujeito aqui, ele exerce uma função de adjetivo. Eu falo o quê? Crianças inseguras e não crianças insegura. Então, descarte também a alternativa E. Em conformidade com a norma padrão, reconhece-se como correta a seguinte frase. Muito abrangente essa questão, norma padrão inteira. Para fortalecer a autoestima, aqui você vai se lembrar de que dos opostos se atraem. Quando o prefixo aqui terminar, você já consegue identificar se ele terminou com uma vogal e a palavra da frente começou com vogal diferente, os opostos se atraem. Então, tende a escrever tudo junto. Autoestima dos filhos. Alguns pais interviram. Já descarta a alternativa A. Intervir, vou colocar aqui, vamos pegar aqui embaixo. Intervir é do verbo vir, não é isso? Eu falo, os pais viram, não. Os pais vieram. Então, o correto é o quê? Intervieram. Verbo derivado terá a mesma flexão do verbo principal. Então, pais intervieram. Muitas crianças sentem-se inseguras, embora muitas vezes os adultos vejam elas. Gente, verbo. Para eu usar como complemento, não posso usar os pronomes retos. Se eu disser, espero que elas vejam as pessoas, é uma coisa. Esse elas aqui está exercendo a função de sujeito. Esses pronomes retos vão exercer a função de sujeito. E aqui vai exercer a função de complemento, como um objeto direto. Como objeto direto, eu vou usar o quê? Os pronomes oblíquos átonos. Então, que os adultos vejam-nas como fortes. Não posso usar o elas depois do verbo. A maioria das crianças tem. Está correto? Sim. Está concordando. Quando aparecer aqui um sujeito partitivo, expressão partitiva, o verbo pode concordar tanto com ele quanto com o substantivo que o acompanha. Então, eu poderia falar: a maioria das crianças tem sem acento e a maioria das crianças tem, porque aqui estaria concordando com o substantivo no plural. De voltar à escola e irão quando estarem, não. Vamos pegar o verbo estar lá no futuro do subjuntivo. Então, quando eu estiver, quando elas estiverem em condições. Então, o correto aqui seria estiverem. Quando as pessoas verem de novo o verbo ver. Então, lá no modo subjuntivo, você já ouviu nas minhas aulas eu falando o quê? O ver vira vi e o vi vira vier. Então, o verbo ver vira vir e o verbo vir vira o verbo vier. Então, o ver vira vi, o vi vira vier. Quando as pessoas virem, lá no modo subjuntivo, que a dura realidade atinge todos, nem precisa dessa, não vamos utilizar aqui esta preposição. Atinge todos, será possível ajudar quem precisa. Entendamos, antes de tudo, o contexto de vida atual dessas crianças, para assim poder ajudá-las. A alternativa é certinha, olha aqui.
o contexto é de alguma coisa dessas crianças para assim poder. Eu ajudo, verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, eu vou ter o las como complemento, ou então o as. Eu não poderia ter o lhes. Então, quando a gente analisa toda a questão, a alternativa vai gabaritá-la. Esta questão agora está contemplando crase. As lacunas do texto devem ser preenchidas respectivamente com... Tem crase ou não tem? Questão que contempla crase, você já vem aqui e escreve não. Não uso crase antes de verbo, não uso crase antes de palavra no masculino, crase no singular antes de palavra no plural, nem a pau, não pode. Antes dos pronomes indefinidos, por exemplo, toda, todas, não vamos usar. Não uso crase também antes do pronome relativo que ou quem, dos pronomes relativos. Então vamos ver. Deve levar os alunos a conhecer verbo. Então a primeira eu já sei que não uso crase. Então já vou descartar. Vamos ver. Freire dizia que ninguém ensina nada a ninguém. Ok, ninguém, pronome indefinido. Não uso crase também. Então, aqui já tem crase, eu descarto. Então, por enquanto, a alternativa A ou é. Ou não, vai à escola. Quem vai a algum lugar, mas o A de escola, A com acento indicativo de crase. Vai ao colégio quando a gente substitui, então terá crase, terá crase. Então, por enquanto, continuam as duas alternativas. Levando a uma cultura que não é melhor nem pior do que a do professor, do que aquela do professor. Então, aqui, nada justifica também o emprego da crase. Então, a alternativa A está correta. Não é melhor nem pior do que a do professor. Este A aqui eu poderia falar o quê? Não é melhor nem pior do que aquela do professor. Se pode substituir por um pronome demonstrativo, não usaremos a crase. Então, a alternativa A gabarita a questão. Nesse excerto, o narrador refere-se a seu pai como alguém. Como era o pai do narrador? Ainda me lembro de meu pai, era um homem alto e bonito, com os olhos grandes e um bigode preto. Sempre que estava comigo, era a me beijar, então ele era carinhoso, a me contar histórias, a me fazer os gostos, então era um bom pai. Tudo dele era para mim. Eu mexia nos seus livros, sujava suas roupas e meu pai não se importava. Então, o pai dele era uma pessoa boa que fazia tudo por ele. Às vezes, porém, ele entrava em casa calado, sentava-se numa cadeira ou passeava pelo corredor com as mãos para trás. Ele discutia muito com minha mãe, então o pai era carinhoso com ele, mas discutia com a mãe. Gritava, dizia tanta coisa, ficava com a cara de raiva que me fazia medo. Nesses momentos de fúria do pai, ele tinha medo. E minha mãe saía para o quarto aos soluços. Eu não sabia compreender o porquê de toda aquela discussão. Sei que, com um pouco mais, lá estava ele com a minha mãe aos beijos. Ele era carinhoso também, além de ser carinhoso com o filho, era com a mãe. E o resto da noite, até ir me deitar, era só com ela que ele estava, com os olhos vermelhos de ter chorado também. O pai era carinhoso, mas às vezes ele era agitado, ele gritava, ele brigava, mas ele também chorava porque ele sofria com aquela situação também. E o filho tinha medo. Então vamos ver. O seu pai como alguém com um comportamento invariavelmente áspero com a esposa, que se reproduzia também na forma de se relacionar com o filho, invariavelmente, ou seja, toda vez ele era áspero com a esposa? Não, você observa aqui que depois ele dava beijo nela e ele era carinhoso também com o filho. Como alguém de quem não se podia aproximar, constantemente sisudo e contemplativo, cuja paixão se limitava a alguns objetos pessoais como livros, nada, podia se aproximar sim. Observe aqui o que fala, por exemplo, do livro. A criança mexia nos livros, sujava as roupas do pai e ele não se importava. A quem tinha amor pela maneira como era por ele tratado, então ele tinha o seu pai como alguém a quem tinha amor pela maneira como era por ele tratado, certo. Embora às vezes o comportamento dele lhe causasse medo, certinho. Ele tinha muito amor pelo pai, mas às vezes ficava com medo.
O pai como alguém cuja indelicadeza e comportamento imprevisível com que se tratava as pessoas de fora não se reproduziam em sua vida doméstica, às vezes ele era indelicado com a esposa também. Então, não posso marcar essa alternativa. Pai como alguém cuja rudeza adquirida pelos dissabores da vida jamais, nunca se refletiu na maneira dele de se comportar como pai e como marido, refletia sim. Às vezes ele ficava bravo, discutia com a esposa e o filho tinha até medo. A forma verbal composta, destacada na frase do segundo parágrafo, vinha compreender com o tempo porque tinha se deixado levar ao desespero. Expressa a mesma referência temporal que o verbo destacado em. Primeira coisa, precisamos compreender qual é essa forma verbal composta. Tinha se deixado, então aqui você já observa o verbo auxiliar mais o verbo principal no particípio. Então, neste caso aqui, eu tenho o quê? Um pretérito, vou colocar aqui, pretérito mais que perfeito, composto. Você pode observar que tem dois verbos, então é composto. Pretérito mais que perfeito que composto. Quando tem o pretérito mais que perfeito, você já sabe que é o quê? Uma ação que vem antes de outra ação também no passado. Ação que vem antes de outra no passado. Então já ficou mais fácil aqui. Observe só. Vinha compreender com o tempo porque tinha se deixado levar ao desespero. Eu vim passado, só que essa ação aqui ocorre antes dessa outra. Vou colocar aqui. Essa ocorre primeiro. Então, pretérito mais que perfeito é usado para uma ação que ocorre antes de outra ação também no passado. Ele veio a compreender porque tinha se deixado. Então, essa ação que ocorre primeiro que a outra também no passado. Pretérito mais que perfeito composto. Então, era um homem alto e bonito, com os olhos grandes. Então, era aqui não é pretérito mais que perfeito. Aqui eu tenho o quê? O pretérito imperfeito. Pretérito imperfeito indica uma ação que ocorre no passado, uma ação que acontecia. Então, eu era muito malicioso. Então, indica que aquela ação era contínua naquele momento. Sempre que estava, então, ele estava, você vai identificar aqui também pretérito imperfeito. Sei, eu sei, aqui você já vê que é presente, descarta. Um nervoso para quem a vida só tivera o seu lado amargo. Gente, olha o Rá aqui. Rá é o quê? É o pretérito mais que perfeito. A única diferença do enunciado para cá é porque lá em cima é o pretérito mais que perfeito composto. Então, pretérito mais que perfeito composto é composto pelo verbo auxiliar, muito usado aqui, o tinha, mais o verbo principal no particípio, correto? Então, a alternativa D está correta. Parece que ainda o vejo quando saía. Saía novamente pretérito imperfeito. Observe a diferença de pretérito imperfeito para pretérito perfeito. Eu saí de casa. Pronto. No passado, fiz e acabou. Eu saía de casa. Indicava uma ação contínua no passado. Correto? Na frase que inicia o segundo parágrafo, eu o amava porque eu queria fazer, porque o que eu queria fazer, ele consentia. O termo destacado estabelece se tem causa. Você já vem aqui e coloca primeiro. Consequência, você pode colocar lá tão que, por exemplo. Finalidade, vai aparecer a preposição para, geralmente com verbo no infinitivo. Parar, parer, parir. Condição, as mais usadas, se e caso. Comparação, como, por exemplo. Então, eu o amava porque o que eu queria fazer, ele consentia. Precisamos identificar qual das ações ocorre primeiro. Por que ela o amava? Porque o que ela queria fazer, ele deixava. Então, o que ela queria fazer, ele deixava, levava a consequência de quê? A consequência de amar o pai. Então, a ação que ocorre primeiro era ele deixar fazer tudo.
e depois ela o amava. Se ele não a deixasse fazer tudo, ela não o amaria provavelmente. Então, a ação que ocorre primeiro é a causa do amor do menino pelo pai. Por que ele amava? Porque ele deixava fazer tudo o que consentia. Então aqui já descarto também as outras alternativas. Assinale a alternativa em que o emprego da vírgula na frase redigida a partir do texto está em conformidade com a norma padrão de pontuação. Gente, tem vírgula VUNESP, SVC e SUVECA. Não vou explicar aqui o que significam, porque você que assiste às minhas aulas já memorizou. O meu pai, quem era um homem bom? Aqui eu tenho o verbo. O meu pai, sujeito. Não pode separar o sujeito do verbo por vírgula. Estando comigo, contava-me histórias e cedia. Ele cedia a quem? A todos. Não posso separar por vírgula o verbo do complemento. Meu pai não se importava comigo, mesmo que eu mexesse. Aqui eu tenho o verbo, aqui o sujeito também não posso. Apenas muito tempo depois é que vim saber. Ele sabe de quê? Da história. Não separo por vírgula o verbo do complemento. Ao brincar comigo, meu pai comportava-se como se tivesse a minha idade. Então, a alternativa E está correta. Por quê? Aqui nós vamos falar da SUVECA, não é isso? Então, aqui eu tenho o sujeito, o verbo, comportava-se como se tivesse a minha idade. Vou colocar o verbo e o complemento. SUVEC, faltou o A, olha o A aqui, o A de adjunto adverbial. SUVEC é a ordem direta das frases. Sujeito, verbo, complemento, adjunto adverbial. Quando esse adjunto adverbial vier para o meio ou para o início da frase, ele virá separado por vírgula, então aqui está correto. Ao brincar comigo, quando brincava comigo, então aqui eu tenho o quê? Uma oração subordinada, adverbial, temporal, reduzida de infinitivo. Então, mesmo sendo reduzida, ela é uma oração subordinada adverbial. Quando as adverbiais vierem para o início da frase ou antes da oração principal, você já sabe, ela virá separada por vírgula. Então, por isso que utilizamos a vírgula na alternativa E. Assinale a alternativa em que, com a alteração da posição do pronome destacado, a redação permanece correta. O que pede essa questão? Em qual alternativa eu posso usar o pronome antes ou depois do verbo? Então, ainda me lembra, e você vai se lembrar de Enéas 4Ps. Se eu tenho um advérbio, é palavra atrativa. Então, obrigatoriamente o pronome vem antes do verbo e perto do advérbio. Então, neste caso aqui, eu tenho um caso de próclise. Se eu tenho um caso de próclise, eu não posso ênclise. Por quê? Palavra atrativa vai levar a um caso de próclise. Se tem próclise, ela que manda. Então, neste caso, ele só pode vir aqui, antes do verbo, não pode vir depois. Da mesma forma, não. Quando tem uma palavra negativa, vamos escrever aqui, Enéas 4Ps, PPP. Por quê? Aqui tem as palavras atrativas, olha o N das palavras negativas. Então, neste caso, o pronome tem que vir antes do verbo. Como, novamente, tem um caso de próclise, é obrigatório, só posso usar próclise. Não posso falar importava-se. Sentava-se, eu poderia falar se sentava. Não inicio frase com os pronomes oblíquos átomos. Eu o amava, eu poderia falar eu amava-o. Cadê o Enéas 4Ps aqui concursando? Não tem Enéas 4Ps. Aqui nós temos um pronome pessoal. Ah, mestre, mas você falou que aqui os 4Ps. Eu falei o quê? Pronome indefinido, pronome interrogativo, pronome demonstrativo e principalmente o pronome relativo. Eu não disse pronome pessoal. Se tiver pronome pessoal, você pode usar antes ou depois do verbo. Aqui eu tenho um caso de ênclise, o pronome vem depois do verbo. E aqui eu tenho um caso de próclise. Como não há palavra atrativa, pode usar antes ou depois. Que é doloroso, que pronome relativo. Se tem pronome relativo, palavra atrativa. Palavra atrativa vai atrair o pronome para perto dela. Então, não poderia falar que deu-me. O correto é que me deu. Então, só a alternativa D você poderia usar o pronome antes ou depois do verbo. Show de bola? Gostou da nossa correção?
Deixe nos comentários. Tem dúvida? Também.